registado. Está feito. Bom dia, então. Estamos aqui mais uma semana no nosso podcast. E era fixe andarmos aqui um bocadinho à volta daquilo que o Paulo partilhou no domingo na casa, que eu acho que foi bastante interessante e adequado ao momento que estamos a viver no mundo e no nosso país também. Tu falaste, Paulo, acerca de estarmos vazios versus estarmos esvaziados, e assim, ouvindo à primeira pode parecer que estamos a dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, mas não foi bem isso que tu disseste. Gostavas de, assim, em poucos minutos, dizer para ti, pelo menos dentro deste contexto da tua mensagem, qual é a diferença entre estar vazio e esvaziado? Sim, resulta muito de uma introspeção, de um olhar para estes últimos meses do meu estado pessoal e de muitas conversas com muitas pessoas. Este isolamento, este afastamento, estes constrangimentos não facilitam a renovação que há no nosso interior e, de facto, tomei consciência de que pode haver um sentimento de estar vazio por gastarmos os recursos que temos, enquanto que o apelo do Evangelho, e usamos aquela passagem de Filipenses em que Jesus se esvazia do seu poder, da sua glória, da sua condição de Deus, para tomar a forma de homem. E esse é o apelo, é diante do Cristo, esvaziarmos-nos e permitir que seja Ele a encher, que seja Ele a trazer vida, seja Ele a trazer ânimo, seja Ele a trazer propósito. Pronto, é um pouco por aí. Então, o que tu queres dizer é que esse esvaziamento é um ato voluntário, ao contrário do estar vazio, que é uma consequência de alguma coisa que acontece sem a pessoa a desejar e ter controle, é isso? É exatamente isso, aliás. O texto de Filipenses reforça isso, que Jesus se esvazia, é uma decisão dele, ele não teve a vaidade de permanecer na condição que estava face à necessidade que havia do ser humano, e diz que foi obediente para tomar a forma, foi obediente para ir à morte e foi obediente para ir à morte de cruz. E dissemos que quão importante é o chamado do Evangelho, que pode despertar em nós esta vontade de nos esvaziarmos, mas tem que estar aliado a uma consciente tomada de posição e de obediência para o esvaziamento mesmo. É exatamente isso. Ricardo, como é que tu vês esta questão de Cristo se esvaziar? Como é que interpretas? Como é que lês isto? É um tanto ou quanto bizarro, não é? Por exemplo, o C.S. Lewis diz que a melhor maneira de nós percebermos mais ou menos o esvaziamento de Deus ao se tornar humano seria mais ou menos o ser humano ao tornar-se um inseto. Quer dizer, nenhum de nós iria, obviamente, conseguir conceber o que é um ser humano se tornar um inseto. Sendo primeiro para os seres humanos, mas o paralelo, a analogia que o C.S. Lewis usa para o esvaziamento de Cristo, a divindade, o eterno, esvaziar-se de si e tornar-se em forma humana seria mais ou menos como um ser humano tornar-se um inseto. Aquele ser insignificante, entre aspas. Em termos de proporções, não é? Mas eu acho uma coisa bastante curiosa nesse texto, fala-se na dupla kenosis, não é? O esvaziamento da divindade ao ser humano e no ser humano esvaziar-se à forma de servo. O que me leva a crer que o ser humano completo, na sua completude, feita à imagem e semelhança de Deus, ele só se preenche, só se enche, entre aspas, quando toma a postura de servo. Não sei se me faço entender. Ou seja, Deus esvaziou-se à imagem, encarnou um ser humano e, enquanto ser humano, esvaziou-se como um servo, não é o que o texto diz. E o que dá a dar a entender é que o ser humano só é completo, só é verdadeiramente humano quando encarna
essa postura de servo. E eu gostei particularmente da pergunta, né? Vazio ou esvaziado. Nós podemos nos sentir vazios por múltiplas questões. Vazio por um pecado, acho que até o Paulo usou essa expressão, vazio por estar frustrado com alguma questão da vida, vazio por falta de sentido na vida, mas pode ter que ver com o vazio pela necessidade de se esvaziar de si mesmo. Ou seja, eu estou vazio porque estou tão cheio de mim que eu preciso me esvaziar de mim para tomar a forma de servo, à semelhança de Cristo. E eu acho que isso faz toda a diferença. Quando nos esvaziamos à forma de servo. O Paulo usou um exemplo giro no domingo, assim muito rapidamente, mas eu acho que é bem ilustrativo disto, que ele pegou na garrafa de água e diz: esta água que está aqui parada apodrece e depois também não serve para mais nada. Então, que é suposto que a nossa vida não seja como água parada, mas água em movimento. Então, este esvaziar-nos não significa necessariamente estarmos vazios, mas é dar lugar a um fluxo, não é? Era isso que querias dizer, Paulo. Exatamente isso, aliás, acho que disse isso mesmo, que o esvaziar-nos em Deus, o esvaziar-nos em Cristo é o oposto de estar vazio. Significa estar pleno, significa que brotam rios de água viva, como diz o texto. Significa que João 7. Que Deus tem a oportunidade de ser Ele a manifestar pelo seu Espírito em nós e através de nós e surgirem atitudes que não são naturais em nós enquanto pessoa e em nós enquanto seres humanos. E peguei no exemplo do decapitamento, que entretanto esta semana já houve mais em Moçambique, não é? Daquelas 15 crianças que foram decapitadas e o sentimento de vazio que deve existir nos vizinhos, nos pais, na família. E não fugindo à justiça, pedir justiça, ou seja, se eu me esvaziar, o sentimento de Cristo, o apelo do Evangelho é que haja justiça, mas até ao final, e até ao final significa aquela pessoa, aquelas pessoas que fazem este ato horrendo, serem capazes de ter acesso à salvação, à presença do Pai, ou seja, no espiritual. E isto não é natural em mim, não é natural no ser humano. Nós queremos justiça, vingança, mas pronto, é nesse sentido que acredito que o mundo precisa da manifestação dos esvaziados, dos cristãos, porque somos capazes de manifestar, de facto, o espírito do Evangelho. E é isso tudo, mas até trazendo isto um bocadinho mais para o nosso dia-a-dia, que se calhar não é tão extremo para a maior parte das pessoas que estão agora a ouvir este podcast. A tendência é nós pensarmos eu primeiro e depois sobrar os outros. E esta forma de pensar eu creio que nos torna mais humanos e menos animais, se é que posso dizer desta maneira. E eu lembro-me de uma situação que quando eu era miúdo. Eu estava nas piscinas dos Olivais, quando ainda eram as piscinas dos Olivais, antes de ser o ginásio que é hoje, e estava um dia espetacular, mas de repente pôs-se uma tempestade, mas assim uma coisa medonha. Começou a cair relâmpagos e de repente toda a gente começa a fugir, a correr literalmente com medo daquilo, toda a gente estava nas piscinas e impressionou-me, na altura eu era um miúdo, ver adultos que em vez de ajudar as crianças quase galgavam por cima delas e só queriam safar-se dali depressa e os outros que safassem também, e o pânico e o medo têm este efeito em nós, de nos tornar meio animalescos, meio irracionais, autoprotetores. E eu creio que esta forma de pensar eventualmente previne-nos um bocado disso, porque olhamos para os outros como iguais a nós e colocamos nesta tal posição de servo, e de olhar para os outros como iguais. Tu reforçaste isso muito no domingo, quando falavas das questões do tom da pele, do sexo, etc. Uma série de coisas que tantas vezes usamos para nos diferenciarmos e distinguirmos e que nos impedem de ver que realmente somos todos um e somos todos iguais. E eu creio que eu estou a referir isto, porque creio que neste momento que estamos a viver, que existe muito medo presente também, muita insegurança, toda esta situação pode nos tornar mais egoístas também, mais voltados para nós mesmos,
é precisamente em momentos como estes que nós precisamos de perceber as necessidades de quem nos rodeia. Pegando naquilo que o Ricardo dizia, que somos completos quando nos esvaziamos à forma de servo, basta pensar no casamento. Se um homem e uma mulher servem de facto o cônjuge, é muito difícil que as coisas corram mal de vez. Quer dizer, é um a levantar o outro, é um a honrar o outro, é um a cuidar do outro, é um a dar-se pelo outro, e isso constrói. E de facto, aquela mentalidade do reino de que se somos servos somos melhores, não há dúvida que é isso.